Olá, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos trabalhar com um clássico aí da arte brasileira, o Abapuru da Tarsila do Amaral. Primeiro de tudo, quero contar uma curiosidade para vocês. Esse quadro, que é considerado um dos quadros mais brasileiros aí da nossa história, representando um período bem brasileirístico, um período bem complicado aí da nossa arte brasileira, ele não está no Brasil, ele está na Argentina. Tá? Ele tá ali em Buenos Aires e esse quadro, ele na época foi vendido, né? E esse quadro permanece aí na Argentina, eu não sei até quando, não sei se ele volta para o Brasil. Então, um dos quadros mais brasileiros que nós temos do Brasil, ele não está no Brasil, ele está na Argentina. Tá? Então, esse quadro da Tarsila do Amaral, ele é um quadro que representa muito as cores, a forma e, na época, a forma de se olhar para muitas das classes trabalhadoras que nós tínhamos aí no Brasil. O que a arte ela vem fazendo? A arte, durante um certo tempo, principalmente no Brasil, ela vem representando quem são as pessoas, quem são realmente os brasileiros. Então, os artistas eles começam a trabalhar dentro desse sentido e eles vêm e trazem isso especificamente para a arte. O modernismo no Brasil ele vem para quebrar todos os tipos, né, de arte clássica que nós tínhamos. Essa arte clássica que nós tínhamos era uma arte muito bonita de se olhar, como eu sempre digo para vocês durante as aulas, era um quadro para se colocar na sala, né? Um quadro bonito para quando tiver alguma visita para elogiar o seu quadro. Então, quando o modernismo chega no Brasil, que vem primeiro com a Anita Malfatti, a primeira geração dos modernistas, ela vem para realmente desmistificar, para realmente quebrar todo esse paradigma, dizendo que a arte brasileira é uma arte simplória, uma arte muito simples e uma arte muito de paisagens. Então, a primeira geração do modernista vem para quebrar isso, a segunda geração do modernismo, ela vem para representar quem são, o que eles fazem, quem são realmente os brasileiros que precisam ser representados e as regiões que precisam ser representadas. Então, a Tarsila do Amaral, sendo uma artista da segunda geração desse modernismo que vem para essa mudança, o que ela faz? Ela faz as representações dos quadros dela não tendo proporção, não tendo dimensão, não tendo ponto de fuga, não tendo sombra, não tendo contraste de muita luz. Então, ela vem com esse mesmo estilo de desenho, muito simples, né? Um desenho, podemos nos caracterizar aí até como básico, mas ele sempre tem uma representação. Então, quando a gente vai interpretar principalmente quadros dos modernistas, eles vão ter vários significados. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, o Abapuru é uma clássica pintura do modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro fica por volta de 1932, tá? 1940, por ali. Então, nós temos, não podemos especificar uma data, né? Então, fica por volta de 1932 até 1945, 1950, porque nós temos música, nós temos literatura, nós temos arte, né? Artes plásticas, nós temos o cinema, nós temos a televisão também, né? Que se tem um certo início por aí. E nesse período nós temos esse tipo de obra que está surgindo, né? Então, o Bapuru é uma pintura clássica do modernismo brasileiro, da artista Tarsila do Amaral. Considerada uma obra-prima, a tela foi pintada a óleo em 1928 para ser oferecida ao seu marido, o escritor Oswaldo de Andrade. Quem foi Oswaldo de Andrade? Oswaldo de Andrade foi um grande escritor. Ele, junto com uma gama de artistas, ele reproduziu muitos textos, ele também tinha uma coluna num jornal, aonde eles representavam os grandes acontecimentos do Brasil, né? Tentavam aí representar o que é realmente que estava acontecendo. Então, os artistas eles vêm também dentro da arte, dentro do que se escreve, né, como forma artística, representar realmente o acontecimento da época ali. Do quadro vemos a valorização do trabalho braçal. Como a gente vê a valorização do trabalho braçal? Vocês podem representar o tamanho do braço e o tamanho da mão e tamanho do pé
que a Tarsila do Amaral, ela vem para representar esse trabalho braçal. Então, não só a Tarsila do Amaral, mas como muitos outros artistas, eles sempre vão representar pés e mãos de tamanho um pouco mais desproporcional, de tamanho um pouco maior, para representar o que quem é que está sendo desenhado, quem é que está sendo reproduzido. Então a gente sabe que é um trabalhador braçal, né? E a desvalorização do trabalho mental. Nesse período não se tinha uma valorização ainda, né, geral aí da população para se estudar, para continuar, né, sendo uma pessoa que vá se desenvolver, que vá crescer, né, como um estudante ou como a troca de profissão, alguma coisa assim. Então, a Tarsila do Amaral, ela vem representando a cabeça do Abapuru de uma forma bem pequenininha e o outro braço, inclusive, segurando, porque precisa, né, representar realmente essa pessoa que não vai ter uma perspectiva de estudo, né, como boa parte do Brasil hoje tem. Então, a Tarsila do Amaral, nesse quadro, vem representar as cores do Brasil, representando o povo brasileiro. O Abapuru, na verdade, a significação do nome Abapuru é homem que come gente, né? Então, assim, é uma representação indígena, mas não tem um significado de comer gente, entende? Mas é o significado de olhar para alguém e não saber quem realmente é esse alguém, entende? Então, esse estilo de pintura que a Tarsila do Amaral traz, ela sempre vai trazer também uma representação indígena, porque é o primeiro povo que teve aqui no Brasil, né? A primeira civilização que nós tivemos foram os indígenas antes de qualquer um chegar aqui no Brasil. Então, eles vão trazer esse resgate, né, do nome, da cor, da forma, da simbologia para dentro da obra. Então, boa parte dos nomes, principalmente de obras da Tarsila do Amaral, são representadas com nome indígenas. E nem sempre os nomes eles são tão quando se tem a tradução, né, eles não são tão agradáveis aos ouvidos, digamos assim. Mas é uma representação que a Tarsila do Amaral traz. Então, a atividade de hoje será reproduzida como referência dessa obra clássica, que contém as cores do Brasil. Qual é o material que vocês vão utilizar, galerinha? Folha 4, lápis de escrever e borracha e lápis de cor. Você reproduzirá uma releitura da obra Bapuru. Então, vocês vão olhar para a obra, tá? Primeiro vocês irão desenhar a obra. Assim que vocês desenharam a obra, vocês vão criar uma representação. Então, vocês vão se utilizar da criatividade de vocês para fazer essa representação, tá? Então, assim, a cor, a forma ali de como vocês vão fazer vai ficar a critério de vocês, mas eu preciso que a base desse trabalho seja em cima das linhas principais do trabalho da Tarsila do Amaral ou Abapuru, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas representações que vocês podem fazer. Lembrando que precisa ter o Abapuru ali, sempre representado da mesma forma, no mesmo sentido e com as mesmas linhas. E, claro, a gente não pode esquecer da representação do cacto, que está representando o verde aí do Brasil, né? Então, a obra que vocês irão reproduzir, a base principal vai ser o desenho da Vapuru e ali o cacto, o sol também. E o restante vocês podem criar, vocês podem realmente daí fazer a releitura. Podem trocar, de repente, de lugar, como temos uma imagem ali, mas o restante da obra vai ficar aí a critério de vocês. Lembrando que esse slide vai ficar na plataforma, nós temos atividade também que vai ficar na plataforma. Qualquer dúvida a gente tira lá no chat. Beijo, tchau, tchau.